Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você está participando aqui da programação Falando a Verdade e hoje eu quero trazer uma palavra, um direcionamento. Quem me acompanha no canal sabe que eu uso a palavra de Deus para desfazer, ou expor essa personalidade chamada personalidade narcisista. E geralmente o meu assunto aqui no canal é falar sobre o transtorno de personalidade no padrão oculto ou religioso. Então hoje não vai ser diferente. Deus me deu um direcionamento e eu quero impartir com você. Mas antes disso, meu querido, minha querida, você que me acompanha aqui no canal, eu quero te pedir que você esteja se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, Porque tem muita gente que vê os vídeos, que consome os vídeos, que visualiza, mas não se inscreve. Se inscreve aí no canal, não precisa ter vergonha não tô te cobrando nada, ok? Então se você puder, óbvio, se inscreva no canal. Também acione o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E também curte aí, dá o seu like, dá o seu joinha para o conteúdo, para essa live de hoje, ok? Minha querida Ju, seja bem-vinda. Te amo em Cristo Jesus. A Ju ela me acompanha aqui no Facebook, é uma querida, é uma amada minha que me acompanha, Nós nos tornamos amigas, aqui pela internet, A gente não se conhece pessoalmente, mas Ju é uma bênção, Eu vejo ela como uma filha minha em Cristo. Eu sei. Amém, glória a Deus. Então vamos lá para o assunto de hoje, mas antes vamos orar ao Senhor, Vamos começar esse conteúdo de hoje aqui no canal, aqui no Facebook, orando a Deus, falando com o Senhor, pedindo a Ele que Ele se revele a nós, que Ele se mostre a nós através das Escrituras Sagradas, que Ele nos dá um direcionamento no tocante desse assunto que eu quero estar falando hoje. Amém, Pai? Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós colocamos tudo que vai acontecer aqui diante da sua presença. Pedimos ao Senhor Jesus que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, ó Pai amado, de toda retaliação, de toda seta, de todo dardo inflamado do diabo, de todo objetivo, de todo intento maligno, Pai. Em nome de Jesus. Colocamos esse conteúdo de hoje nas suas mãos. Pedimos ao Senhor Jesus, se revela a nós, fala conosco, fala com cada pessoa que nos acompanha no canal, com cada pessoa que vai visualizar esse conteúdo. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, se revela, mostra o que está por detrás dessa personalidade doente, chamada transtorno de personalidade narcisista. Amém, meu querido, minha querida? Eu quero estar lendo aqui Ezequiel 28, a partir do verso 11 ao 15. Mas eu quero te falar a respeito do tema desse conteúdo de hoje. A vaidade que derrubou Lúcifer é a mesma que vai derrubar a pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Capítulo 8, verso 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Olha aqui, presta atenção. Presta atenção na parte B desse versículo. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele está fazendo uma descrição de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram seus engastes, e os ornamentos, no dia em que foste caído, foram eles preparados. Aí ele vem no verso 14, dizendo:
Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Que texto tremendo Ezequiel nos descreve aqui. Então, aqui está falando nos primeiros versos, está mostrando como Deus criou Lúcifer, anjo de luz, né? Porque até esse nome Lúcifer não está aqui na Bíblia, né? Lúcifer, né? Tem anjo de luz. Aqui fala da formosura, né? Com tamanha beleza, Lúcifer foi criado por Deus. Outro atributo dele, ele era perfeito. Ele tinha um comportamento até então aprovado por Deus. Era cheio de sabedoria. E aonde esse anjo de luz, né, estava? Tem a descrição aqui no verso 13, que estavas no Éden. No verso 15, era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Então, Lúcifer, esse anjo de luz, esse anjo que está sendo descrito aqui pelo profeta Ezequiel, era até então perfeito, extremamente formoso, cheio de sabedoria, até que se achou a iniquidade nele. Então fica dois questionamentos para nós, né? O que fez ele se tornar iníquo e qual foi essa iniquidade? Presta atenção aqui que como é o comportamento, né, do ser humano, porque aí eu englobo todos nós, do ser humano que a partir desse momento nós vamos começar a entender que essas coisas podem acontecer conosco também. Todo ser humano está suscetível a ter as mesmas práticas que Satanás, que esse anjo caído, que Lúcifer, esse anjo que antes era um anjo de luz, se tornou um anjo das trevas. Nós vemos aqui no verso 15 a origem desse anjo. Até que se elevou o seu coração por causa de quê? Que começou a ter essa iniquidade no caráter, no coração de Lúcifer. Por causa da sua formosura. E quando a gente começa a estudar sobre o transtorno de personalidade narcisista, tem a mitologia que fala, né, tem muita gente que me xinga aqui no canal, que fala, não, a pastora falando sobre mitologia, gente, eu estou dando um exemplo, né? Igual eu já falei de Leviatã, Leviatã tem na Bíblia, lá em Jó. Tá falando de basilisco, Isaías 59. Era uma áspide, era uma serpente. Não tem nada de mitologia, a própria Bíblia está fazendo essa descrição. Porque se eu tivesse pegado algum texto fora, tudo bem. Eu estou exemplificando que também a mitologia usa coisas, né, que estão na palavra de Deus. Não o contrário. Não a Bíblia vai pegar coisas da mitologia para exemplificar. E
Então elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. E eu vejo lá nos ensinamentos né, dessa mitologia grega, falando a respeito de Narciso. Que ele, a gente vê as fotos quando está falando do transtorno de personalidade narcisista, a gente vê as imagens que é colocada nos posts, né, dos canais e tudo mais, de um homem muito bonito, muito formoso, olhando para as águas, e naquelas águas refletiam a sua beleza. A história conta, tem duas teorias, né? Que ele ficou olhando tanto para a sua formosura, que morreu ali de inanição, de fome, e outra teoria fala que ele ficou olhando tanto para si, para a sua beleza, que ele se afogou naquelas águas. Então esse é o mito de Narciso, né? É essa exaltação de si mesmo, da sua formosura. Então Deus criou Lúcifer, esse anjo de luz, formoso. Então é essa realidade que levou Lúcifer à queda. E foi o que ele, né, transferiu a toda a raça humana. O que ele transferiu para a raça humana? Essa vaidade corrompida. O que é que pode ser vaidade para nós? Osmar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Lúcio dos Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus. O que pode ser vaidade para um cristão? O que pode ser vaidade para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor? O que pode ser vaidade, para exemplificar aqui, na pessoa de Narciso, na pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista? Às vezes a pessoa achar que ela colocar a vida dela toda nos diplomas, nos estudos. Hoje em dia, o que é que causa muita vaidade, né, que Lúcifer tem colocado no coração da humanidade através da tecnologia, né? Hoje a gente tem a possibilidade de estar falando aqui, você está me vendo, você está me ouvindo através da internet, né? Uma tecnologia maravilhosa. Aqui a gente pode fazer coisa boa, a gente pode fazer coisa ruim. E através aqui da tecnologia, né, hoje a gente tem essa questão que está deixando muita gente vaidosa dos seguidores. Então eu sou conhecida, você é conhecido pelo tanto de seguidor que você tem. Pelos likes, né? A vaidade dos músculos. A vaidade do bumbum na nuca. A vaidade da magreza. A vaidade da igreja cheia, a vaidade dos milhões de membros, a vaidade da sabedoria, porque foi esse o a segunda situação que fez com que Lúcifer caísse. Primeiro foi a formosura e depois foi a extrema sabedoria. Então a gente às vezes fica muito vaidoso, né? O narcisista geralmente ele é muito vaidoso. Tem muito líder narcisista que ele é muito vaidoso da sabedoria que Deus deu para ele, dos dons que Deus deu para ele. A vaidade da falsa integridade. Foi por causa dessa falsa integridade, ou então dessa adoração da integridade, que fez Jó passar por um ano aquela prova que ele passou. Ele foi ali acompanhado pelo espírito do orgulho, que é o espírito de Leviatã, que está lá no livro de Jó, nos últimos capítulos, se eu não me engano, 49, 48. Então, nós vamos ver que a Bíblia ela está mostrando bem claro qual é o padrão que Lúcifer, né, que antes era um anjo angelical e depois se tornou um anjo das trevas, contaminou, corrompeu o caráter da raça humana. Então hoje a gente vive através dessa vaidade, da falsa integridade, da vaidade da religião,
da vaidade dos bens materiais. A gente valoriza quem tem, desvaloriza quem não tem. A vaidade das conquistas, todos os vídeos dos coaches e até de alguns pastores contemporâneos, eles vão querer que você conquiste. Você precisa ser uma pessoa que precisa de conquistar. Sempre está conquistando. Não é assim que acontece, né, minha gente? A vida é muito dura. Sabe? A vida não é sempre de conquistas. Na grande maioria nós perdemos. E precisamos, nesses dias, começar a aprender a perder para Deus. Para poder ganhar no céu, eu preciso de perder para Deus. A gente fica atrás de Deus para você sempre estar ganhando. Eu não conheço esse evangelho do ganhar. Jesus no Novo Testamento com os seus discípulos. Os discípulos perderam a sua vida. Os discípulos perderam, sabe, para ganhar o reino. Perderam, sabe, a sua saúde. Perderam a vida por causa do Senhor, por causa da obra que Deus tinha colocado na mão deles. Hoje não. A pregação é que você sempre tem que ganhar. Você sempre tem que ter. E isso é um pensamento que Lúcifer se corrompeu através da vaidade. Então essa vaidade religiosa, essa vaidade de bens materiais, das conquistas, a vaidade dos dons, nada disso deveria ser mérito nosso. Paulo se tornou um homem de Deus, deixando de ser um mero religioso, porque entendeu que vaidade intelectual, carreira, né? Todo o ensinamento que ele aprendeu na faculdade mais importante da época, junto de Gamaliel, tudo que ele entendia, ele disse que ele via como esterco. Porque nada que ele sabia naquele momento, que foi um dos maiores escritores aqui do Novo Testamento, Paulo, ele via que vinha dele mesmo, mas de Deus. E quanta arrogância, né? Quanta vaidade o diabo coloca no nosso coração às vezes. Por a gente se achar tão sábio, tão cheio de dons, tão cheio de talentos. Então Deus, ele fala aqui que quando nós nos achamos demais, nós ofendemos a ele. E foi isso que aconteceu com Lúcifer. Ele quis ser demais e por isso que ele ofendeu a Deus. Então a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, se resume a ser, olhar e ter. E tudo isso, esse ser, olhar e ter, tudo isso sem Deus, ofende a Deus. Então tudo é dele, por ele são todas as coisas. Deus fez tudo, inclusive eu e você. Então não se ache super-homem, super-mulher, não. Deixa que Deus, né, esteja nesse papel de Deus, de soberano, de criador, de poderoso, de glorioso, de exaltado, de glorificado. Essa inclinação de querer ser igual a ciclano ou a fulano, né? Querer tanta validação externa o tempo inteiro, isso é narcisista. Sabe, a gente fica correndo atrás de validação, a gente fica correndo atrás, sabe, ali de aplauso. A gente quer ser parecido com alguém que está num patamar que a gente acha melhor do que a gente. Isso é muito perigoso. E às vezes as pessoas vão lá pro meu canal, né? Até pessoas que se maqueiam, né? Mas aí eu percebo dessas mulheres, desse homem não se maqueia, né? A não ser os outros, né? Que se maqueiam, chega lá no meu canal e começa a falar do negócio do meu olho, começa a falar do meu brinco, começa a falar do meu batom, começa a falar do meu esmalte. Mas na realidade, não é essa vaidade, sabe, de se cuidar, dessa vaidade de se sentir bem consigo mesmo, de se amar, que é prejudicial. É essa vaidade que está aqui dentro de mim e de você, que às vezes está tudo tampado, sabe, está tudo tampado, tudo, sabe,
uma saiona, uma blusona, um cabelão que não corta nem a ponta, que não passa lá uma chapinha, que não passa um negócio para os cabelos brancos, que não passa nada no rosto. A vaidade está lá dentro. Aquele olhar de inveja, a vaidade do ciúme, do engano, da mentira, da fofoca, sabe? Da pornografia, da traição, da mentira, tá lá dentro da pessoa. Por fora ela coloca a máscara lá de pessoa maravilhosa, coloca a máscara de santo, de santa, de mulher de Deus, de homem de Deus. Então a gente tem que, nesses dias, falar para Deus, Deus, eu tenho me permitido nesses dias deixar essa vaidade, que desde o princípio, desde lá de Adão e Eva, né? A minha carne, que deveria estar morta, né? A antiga Jandernai, ela está sepultada. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a sua vida passada deve estar sepultada. Mas muitas das vezes, essa vida antiga, esse estilo de vida que a gente tinha lá atrás, quer ressuscitar. A vaidade quer tomar conta do nosso coração. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente está apontando para uma pessoa que é santa, que é uma pessoa que está buscando a presença de Deus, que está fazendo a coisa certa, criticando, né, julgando ela por causa de um batom, por causa de uma unha, por causa de um cabelo. É óbvio que a mulher ela deve andar de forma decente. Ela não vai sair de mini blusa, é óbvio que a cristã não vai sair de mini blusa, de cropped na rua. Ela não vai sair mostrando o corpo dela é do marido dela. Se ela ainda não é casada, o corpo dela é de Deus. É óbvio. Porque a forma que a gente veste fala a respeito de nós. Mas isso não significa que é a vaidade. Até porque se a gente for vestir roupa que era da Bíblia, a gente vai andar de vestidão comprido, tanto homem como mulher. Só muda a costura, só muda o pano. Então essa inclinação de querer essa validação, né? O tempo inteiro, de querer ser aplaudido. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Aí vai falar também que a segunda coisa que fez com que fosse achada iniquidade em Lúcifer foi a sabedoria. A sabedoria dele se corrompeu. Lúcifer aqui, ele perde a cabeça. E ele faz o que ele nunca deveria ter feito. Ali ele expõe o caráter dele de competição, de querer ser semelhante ao Altíssimo, de querer ser maior do que Deus, de querer ser melhor do que Deus. A gente vê falando isso aqui, ó. Isaías capítulo 14, verso 13. Vamos ver do verso 12. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração, olha aqui o pensamento, o caráter, né, que se corrompeu, que se tornou iníquo de Lúcifer. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser semelhante a Deus, ele quis estar acima de Deus. Então a sabedoria de Lúcifer foi corrompida. Foi corrompida. Então, muitas das vezes, nós temos visto aí homens e mulheres, né, que estão liderando megas igrejas. Homens e mulheres que estão se escondendo atrás dos púlpitos da Bíblia, do sagrado. Que elas estão com essa mesma conduta aqui. Com essa mesma conduta de Lúcifer. Querendo ser Deus. Estar acima de Deus. Verso 16 do capítulo 28. Na multiplicação do teu comércio.
Tem gente que não entende o que significa esse comércio aqui. Aqui, Lúcifer, ele não estava vendendo nem comercializando coisas materiais. Minha irmã Divone, seja bem-vinda. Shirley, querida, seja bem-vinda. Osmar, eu já cumprimentei. Luciano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, uma pessoa parece que entrou aqui. Filhinho da mamãe? Parece que sim, filhinho da mamãe também entrou aqui. Filhinho da mamãe também tá vendo mamãe. Amém? Então a gente vai ver que vai falar sobre esse comércio, mas não é comércio de coisas. Presta atenção aqui. A gente vai ver também lá em Apocalipse 12:4 o que aconteceu por causa desse comércio. Que por causa desse comércio, 1/3 dos anjos ou das hostes angelicais caíram com Lúcifer. Por causa desse comércio. Como é que foi esse comércio? Como é que ele arrastou essa 1/3 desses anjos para se tornar principado, potestade, dominador do mal? Porque antes era do bem. Príncipes de Deus, né? Principados de Deus, potestades de Deus, agora se tornaram principados, hostes espirituais, dominadores do mal. Eles deixaram de ser angelicais para se tornarem infernais. Então esse comércio está aqui em Isaías 14:14. Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a gente vai ver aqui, olha, no verso 24 até o 28, até o 27, falando sobre esse comércio. Como é que aconteceu esse comércio? Acima das estrelas de Deus exaltarei meu nome. Ele queria posição e reconhecimento. E ele começou ali a implantar na mente dessa 1/3 desses anjos essa comercialização de posição e reconhecimento na mente dos anjos também, dos outros anjos também. Então ele quis transferir o mesmo pensamento para que se tornasse, a partir daquele momento, um estilo de vida na vida dos anjos, dessa 1/3 desses anjos que eram outrora angelicais e que se tornaram infernais. Porque caíram na ideia, caíram no comércio, caíram ali na venda dessa moeda iníqua que Lúcifer ofereceu ali para aquela 1/3 daqueles anjos. Olha, se você caminhar comigo, se você acreditar no que eu estou falando, você vai ser igual a Deus. Ele começou a liberar essa palavra, ele começou a comercializar essa palavra no coração dos outros anjos. E muitas das vezes a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela quer estar nesse lugar de posição e de reconhecimento. Ela quer glória. Ela muitas das vezes, ela quer ser adorada. Olha, meu querido, minha querida, cuidado com pastor, pastora, liderança, que você fica adorando e ele se sente orgulhoso da sua adoração. Ele está fazendo o mesmo papel aqui de Lúcifer. Ele está fazendo um comércio com você. Ele está colocando no seu coração aquilo que está no coração dele. Ele quer posição e reconhecimento acima de Deus. Então nunca caminhe com um homem, caminhe com uma mulher que ele sente prazer de ser ovacionado, de ser bajulado, de ser honrado acima de Deus, de ser glorificado, de ser aplaudido. Cuidado, o coração desse homem, o coração dessa mulher está corrompido por esse pensamento do diabo, pelo pensamento de Lúcifer. Então são em estes lugares que os narcisistas querem estar. Eles querem posição, né, onde eles são aplaudidos. Então pessoas que têm esse caráter
que receberam esse comércio de Lúcifer no coração delas, elas querem esses lugares. Que sempre ela só fica onde ela está sendo aplaudida. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus, se a gente for observar, ela não nos aplaude. A Bíblia não aplaude o ser humano. A Bíblia, ela mostra a nossa natureza caída, enganosa. A Bíblia, ela nos confronta no nosso pecado. Então eu fico observando que às vezes as pessoas chegam uma nas outras, né? Principalmente quem tem e acha que tem um ministério profético, que libera palavras óbvias, profecias óbvias a respeito das pessoas, usando a palavra. Mas eu queria ver se eles fossem realmente profetas de Deus, como Daniel, certa feita, viu as coisas, os mistérios do Senhor que caiu por terra. Não deu conta de ficar de pé diante da visão tão poderosa, miraculosa que ele estava recebendo. E às vezes os profetas, eles não conseguem, sabe, impartir, liberar a verdadeira profecia, porque não está vindo de Deus essa profecia. Eles não estão recebendo essa profecia de Deus. Então esse comércio, né, que Lúcifer fez, e ele corrompeu essa 1/3 desses anjos, foi colocar essa posição e esse reconhecimento que deveria ser acima de Deus. Sabe, Deus não está te contando tudo, Deus não está te dando tudo, você merece mais. Viu, meu irmão, minha irmã, nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada, na realidade nós merecemos o inferno. Mas Deus, tão gracioso, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, Ele tem misericórdia de mim e de você todos os dias. Por isso que a misericórdia se renova a cada manhã, porque todo dia tem algo, né, contra a nossa vida, que pode ser um edito de morte, um edito de dívida. Meu querido, minha querida, a palavra do Senhor diz, olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele te exalte. Então se humilha, fica humilde, sabe? Fica humilde, cuidado com quem anda com soberba, cuidado com quem anda com, né, achando que é alguma coisa, que está acima de alguém. Então são em esses lugares que essas pessoas querem estar, lugar de posição para ser aplaudido, para ser amado acima de Deus, para ser adorado, para ser seguido, para ser bajulado, reconhecido, e principalmente reconhecido e reconhecida. Narcisista gosta de ser reconhecido como pessoa boa, como pessoa piedosa, só que não, de piedade não tem nada no coração dessas pessoas. São pessoas ruins, são pessoas manipuladoras, são pessoas que na realidade entram na vida, né, de né, às vezes estão lá guiando pessoas para destruir essas pessoas. Para destruir essas pessoas, não é para levar essas pessoas para o céu, não. Estão muitas das vezes supostamente guiando essas pessoas para que elas possam usufruir de algo dessas pessoas. Então o comércio aqui, essa moeda, qual é? A sedução. É a forma usada pelas pessoas para manipulá-las, seduzindo. Então muitas das vezes uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, né, que está aí liderando igreja, né, um homem, né, que quer se relacionar com uma mulher que quer se relacionar com um homem, tem esse transtorno de personalidade narcisista, essa personalidade disfuncional, doente, essa pessoa aborda as suas vítimas oferecendo o mundo para elas. Quem ofereceu o mundo para Jesus? Foi o diabo no deserto. Fama, glória e poder. Então é isso que muitas das vezes, muita liderança oferece para nós. Vem para cá que você vai ficar rico. Vem para cá que você vai ficar rica. Vem para cá que Deus vai te dar um carro. Vem para cá que Deus vai te dar uma casa. Vem para cá que Deus vai te dar um marido. Não, a gente vai para um culto para ouvir a palavra de Deus.
Até então, quando a gente é novo na fé, a gente não conhece, ou a gente está chegando de primeira ali, qual que é a pregação que deveria ser feita? Para que a gente entregue o nosso coração ao Senhor, para que a gente se converta dos nossos maus caminhos. E depois começa, né, o processo de santificação, de transformação, de cura. Mas de princípio nós vamos até o Senhor por causa dele, não por causa de coisas. Mas o que é o evangelho, né, no qual está sendo comercializado aí por pessoas, né, com esse pensamento, por esse caráter disfuncional de Lúcifer? É fazer com que as pessoas vá até Deus pelo aquilo que Deus pode fazer, pelo aquilo que Deus pode dar. E a gente não pode ir até Deus pelo aquilo que Ele pode fazer e pelo aquilo que Ele pode dar. Porque se Ele não fizer, você vai se frustrar, não vai? Você vai fazer como a grande maioria fala, né? Desvia da presença de Deus, sai dos caminhos do Senhor, porque acha que Deus tem a obrigação de responder a oração dele ou dela, de fazer da forma que Ele quer. Sendo que o próprio Jesus se esvaziou, tomando a forma de servo. Sabe? Deixou sua glória. Nasceu na barriga de uma mulher, um zigoto. 9 meses. Foi criança, foi jovem, foi adulto. Sofreu. Mas não pecou. Sabe? Foi discriminado, foi humilhado, foi rejeitado. Sofreu, chorou, teve necessidades de comer, beber, dormir. Era 100% homem, mas 100% Deus. Então eu e você precisamos de entender isso nesses dias. O que é que está sendo oferecido para nós? Qual é o pensamento dessa liderança? Qual é o pensamento dessa pessoa que está te abordando? O que ela está te oferecendo? Porque eles chegam assim na gente, nas vítimas. Eles nos abordam assim com privilégios, com bens materiais, com carinho. Coloca a mulher lá no pedestal. Você é minha princesa, você é a mulher da minha vida. Sabe, para querer dominar aquela mulher. Para querer destruir, sabe, a alma daquela mulher. E da mesma forma, a mulher que está dentro da igreja, que tem esse transtorno de personalidade narcisista, apesar que a grande maioria são homens, mas tem muita mulher doente na alma, que ela olha para o homem como objeto, e ela começa lá, né, a fazer toda o bombardeio de amor. Ela começa a falar aquilo que aquele homem quer ouvir, até ganhar o coração dele. Dá carinho, dá amor, oferece santidade, só que não, porque essas pessoas não têm nada de santo dentro delas. Na realidade são sepulcros caiados, são raça de víboras. São pessoas infiéis, mas eles oferecem fidelidade. Chegam em nós, olha, a gente vai se relacionar, mas eu nunca vou te trair. A gente vai se relacionar, mas você é o amor da minha vida. Só até o momento que você entra dentro daquele relacionamento. Ele ou ela te ama. Só até no momento que você entra para a igreja, se torna membro lá, começa a dizimar, começa a ofertar, começa a entregar a sua vida lá, os seus dias naquela igreja, até você pisar na bola de alguma forma, na ótica dessa liderança narcisista, o que vai acontecer? Vai perder o amor por você. Vai perder o amor por você na mesma hora. Então Lúcifer, ele seduziu 1/3 dos anjos com promessas de superioridade, de glória, de fama, de poder, de reconhecimento. Então tem algum problema em ser reconhecido? Não tem nenhum problema em ser reconhecido. Mas tem a forma correta de ser reconhecido, de ser reconhecida. Sabe, eu tô aqui no canal no YouTube, e eu tô também aqui no Facebook, já tem uns 3 anos.
a Shirley que caminhava comigo aqui, minha irmã Ivone, a Ju, sabe, da minha Nabuta começando atrás. O meu canal hoje, depois de 3 anos, que está completando 4 mil pessoas, 4 mil inscritos. Sendo que tem gente que mal abre ali um conteúdo, né, no YouTube, já milhões, né, não é assim no Instagram, milhões de seguidores, seguidoras. Às vezes tem gente que abre uma igreja, ó, bum, bomba. Enche aquela igreja. Não tem problema no reconhecimento que vem de Deus. Porque você plantou para ter esse reconhecimento. Você plantou de forma correta. Sabe, eu estou plantando aqui de forma correta. Eu nunca desci meu padrão. Eu nunca desci, sabe, a forma que eu entendo Jesus. Eu nunca desci. Nunca desci. Eu nunca, como se diz, fiz como muitas pessoas chegaram até mim. Não, Jadernay, faz assim que vai dar certo. Não, eu fiz ouvindo a Deus. Tanto no meu canal no YouTube, quanto aqui no Facebook, sempre ouvindo a Deus. Então nós não podemos querer esse reconhecimento que sobrepuja a glória de Deus, como Lúcifer fez. Amém? Porque a gente não tem nada se do céu não nos for dado. Você não tem nada se do céu não for dado. Nada. Então tem muita gente fazendo aí com o braço forte. Tem muita gente que é muito inteligente. Tem muita gente que tem muito entendimento. Tem muita gente que sabe a letra, né? Que não mata. Porque ela precisa da letra. Nós precisamos da letra, que é o Logos, e precisamos do rema. A letra não mata. A gente precisa de conhecer a letra, que é a Bíblia. As Escrituras, nós precisamos da revelação, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus. Quanta gente que conhece demais a Bíblia, mas não tem nada do Espírito Santo dentro de Deus dentro dela. Então foi isso que Lúcifer ofereceu para os seguidores dele. Então Lúcifer, ele formou seus seguidores lá no Éden. Então ele formou lá os seus seguidores. Essa 1/3 parte de anjos, que eram anjos angelicais, se tornaram anjos infernais e começaram a seguir Lúcifer. Começaram a seguir Satanás. Então, meu querido, minha querida, fica um questionamento para você aí. Quem é que você está seguindo? Quem é que você está aplaudindo? Quem é que você está adorando? Quem é que está no centro do seu coração? A quem realmente você está orando? A quem realmente você está pedindo? Então foi o mesmo comércio que Lúcifer fez, né? Que era a antiga serpente lá do Éden, ela fez com Adão e Eva. Olha a mensagem subliminar que a serpente passou para Adão e Eva: vocês vão ser igual a Deus. Então, narcisistas, pessoas que têm esse comportamento doentio, elas querem ser, na realidade, Deus na vida das pessoas. Então, Deus, ele tem poder na vida e na morte. Amém? E tem pessoas que entram na nossa vida, que elas entram com esse papel do ladrão, lá de João 10:10. Roubar, matar e destruir. Tem pessoa que entra na vida da gente com esse papel de roubar, matar e destruir. Então elas se sentem nesse poder, no poder da vida e da morte na vida daquela pessoa. Quem já passou por relacionamento abusivo sabe. Gente, o que acontece com uma pessoa que passou dentro de um relacionamento abusivo? E quanto mais o tempo dentro do ciclo do abuso, mais doente essa pessoa fica. Mais cheio de sequela essa pessoa fica. Mais cheio de doenças na alma, no espírito, no corpo, essa pessoa fica. Não é algo fácil de lidar. Não é algo fácil de sair. Quem falar que está mentindo. Porque só estudou, nunca teve um relacionamento, nunca passou por isso de verdade. E principalmente nunca se relacionou com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Nunca. Não sabe do que eu estou falando, não sabe do que eu estou pregando aqui.
Como diz alguns aqui, né? Você só fala disso. Eu falo disso porque isso está dentro da igreja. Muitos homens, muitas mulheres que estão dentro da igreja, estão com esse transtorno de personalidade narcisista, mas coloca lá a máscara de pessoas piedosas, de homens de Deus, de mulher de Deus. E aí, sabe o que é que eles fazem para nos seduzir, para nos manipular e nos enganar? Eles se transvestem ali com os dons. Mas, meu querido, minha querida, Deus não olha os dons, Deus olha o caráter. Tem muita coisa que nós aqui na terra estamos aplaudindo, mas Deus não está aplaudindo. Tem muito homem e mulher aqui na terra que nós estamos aplaudindo, mas Deus lá no céu não está aplaudindo. Lá no fim, lá em Marcos diz que muitos vão chegar até Jesus e falar: eu preguei em teu nome, eu orei, eu profetizei, eu expulsei demônios em teu nome. Mas Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha aqui a iniquidade novamente. É deixar o coração cheio de vaidade, é perder a sabedoria, é fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E ainda colocar na cabeça das pessoas que é Deus que está falando, que é Deus que está dizendo, que é Deus que está fazendo. Porque eu e você, muitas das vezes, estamos nos deixando ser manipulados por essas pessoas e a gente olha e aplaude os dons. A gente aplaude as roupas. A gente aplaude um mero comportamento de domingo. Os videozinhos curtos dos canais do YouTube, do Instagram, do Facebook. Nossa, mas é homem de Deus, mulher de Deus. Judas caminhou com Jesus quanto tempo? E o traiu. Pedro caminhou com Jesus. E Jesus chegou um momento para ele e falou: olha, o dia que você se converter, Pedro. Eli, sacerdote, profeta, Deus matou ele. Permitiu que ele caísse da cadeira. Estava cego e gordo. Não se alimentava de Deus mais. Não enxergava as coisas na ótica de Deus mais. Tinha abandonado o sacerdócio verdadeiro. Estava vivendo em extrema iniquidade. Era um sacerdote permissivo. A ponto dos filhos dele ser chamados de filhos de Belial. Ele formou Samuel. Samuel, você não vai ver falar nada de mal de Samuel. Amém? Então nós precisamos de entender isso. De colocar isso no nosso coração e observar as pessoas. Não é feio observar as pessoas. Não é feio a gente procurar saber daquela igreja. Não é feio a gente procurar saber daquele pastor, daquela pastora. Não é feio a gente procurar saber. A própria Bíblia fala, Paulo ensinando como é que deve ser a vida de um bispo, de um diácono, de uma diaconisa. A Bíblia fala como é que deve ser o comportamento daquele que se colocou na frente de uma obra. E aqui vai falar que Deus vai permitir que aconteça com esse homem e essa mulher, que ele vai para o mesmo lugar que Lúcifer vai. Porque está praticando iniquidade. Então foi por isso, por tudo isso que Lúcifer ofereceu, que ele, angariou esse tanto de seguidor. Então você pode aí fazer uma estatística, que pode ser que tem pessoas aí maravilhosas, inteligentes, sábias de Deus, que as pessoas não querem dar ouvido para elas. Por que será, Por que será que prefere seguir aquele lá, aquela lá, que mostra lá nas redes sociais dela, que ela comprou um carro importado às suas custas, Que ela tá morando num lugar lá muito chique, Porque ela, com seu Pix, com seu dinheiro. Ela tem um óculos caríssimo, porque ela comprou com seu dinheiro. Mas aí a gente gosta de ser enganado. Parece que a gente gosta de ser enganado. Isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor. Então, narcisistas, eles querem ser Deus na nossa vida. Eles querem, na realidade, ganhar o coração das pessoas para eles.
não para Deus. Tem muita liderança, muito homem, muita mulher que nós estamos seguindo aí, que eles querem as ovelhas para eles, mas não querem morrer pelas ovelhas. Não querem morrer pelas ovelhas, como Jesus morreu pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por suas ovelhas. As ovelhas escutam a voz do pastor, do bom pastor, e reconhecem a voz do bom pastor e o seguem. Então pastor nenhum aqui na terra vai querer morrer por ovelha nenhuma. Amém? Então cuidado. Cuidado como você coloca o seu apreço, a sua adoração, o seu coração na vida dessa pessoa. Coloca essa pessoa como Deus na sua vida. Eu vou falar bem claro aqui, e algo que eu tenho feito nesses dias, deixando de seguir um tanto de gente, sabe? Que está enganando, mentindo, que eu gostava antigamente, que eu não gosto mais. Que começou bem e agora está falando cada coisa, cada heresia, cada mentira, cada enganação. Estou deixando de seguir, estou deixando de acompanhar. Tem pessoas que me dão asco de ouvir. Tem pregador evangélico, entre aspas, pentecostal principalmente, que me dá asco de ouvir. Me dá nojo de ouvir. E eu imagino como é que Deus sente. Como é que essas pregações sobem, né? Diante das narinas de Deus. Então qual que é também o porquê que ele levou essa 1/3 parte desses anos seguir a ele? A competição. Então a igreja está nos ensinando a competir um com os outros. Os pastores estão nos ensinando a competir um com os outros. É o culto ao destaque. Você tem que se destacar. Você tem que ser melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Sua pregação tem que ser melhor. Sabe? Sua oração tem que ser melhor. É um culto, né, a si mesmo, é o culto ao corpo, é o culto a mamon, que é o dinheiro. O dinheiro não é ruim não, meus irmãos. O dinheiro serve para pagar a conta, serve para comprar comida para nossa casa. O dinheiro serve para pagar água, luz, telefone e tudo mais da igreja, pagar o pastor, né, alimentar o pastor, mas a pastora. Dinheiro é bom na mão de gente que está debaixo da prosperidade divina. Mas quando o coração desse homem, essa mulher, no lugar do coração desse homem, dessa mulher tem um mamon, aí é diferente. Porque aí, muitas das vezes, esse homem, essa liderança, esse homem, essa mulher vai ensinar você a adorar mamon. A se submeter ao dinheiro, não fazer com que o dinheiro se submeta a você. O dinheiro sirva a você, não você sirva ao dinheiro. Então tem muita igreja ensinando, a liderança ensinando os membros, até como Deus é mamon. Tá me entendendo? Olha, Deus não é Deus de troca não, gente. A gente não precisa de dar nada para Deus nos abençoar não. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A obra de Deus sim precisa de dinheiro. A obra de Deus precisa, os missionários que estão longe precisam de dinheiro. Os pastores, eles comem, eles bebem, eles vestem. Eles têm filhos, eles têm família. Precisa de dinheiro. Mas para a pessoa viver, suprindo as suas necessidades, não enriquecendo às custas da ovelha, não enriquecendo às custas da gordura de ninguém. Então tem muito pastor que está ensinando as pessoas, colocando essa doutrina satânica na mente delas, que o Deus delas é mamon, que o Deus delas é o dinheiro. Faz isso e isso, me dá isso e isso e isso que você vai ficar rico. Faz isso e isso e isso que você vai prosperar. Prosperidade é não ter falta de nada. Tem muita gente que é só rico. Tem muita gente que é só rico, não tem mais nada. O culto a Leviatã, que é o culto à soberba, ao orgulho, ao basilisco, né, que é esse espírito de encantamento, a Jezabel, que é uma doutrina, a imoralidade sexual, a imoralidade espiritual, que é uma doutrina a um estilo de vida contrário à palavra de Deus, um estilo de vida de manipulação, de engano, de mentira. Então, Lúcifer, ele caiu porque ele teve o desejo de ser alguém maior do que Deus. Então ele colocou esse desejo no coração de toda a humanidade.
E principalmente quem tem esse transtorno, o desejo de ser alguém diante dos outros. Para quê? Para se esconder de quem verdadeiramente eles são. Porque aí eles colocam as máscaras, ajustam a máscara no rosto, para não mostrar verdadeiramente a personalidade doente. A sua baixa estima, as suas carências, a sua inferioridade, né? Aquele ser doente, aquela ferida ambulante, porque narcisista é ferida ambulante. Então, meu amado, minha amada, pelo amor de Deus, o diabo tá aí, o diabo tá ao nosso derredor. Esse dia eu fiz uma postagem lá no... Ai, meu Deus, é tanta religiosidade. Inclusive a próxima live que eu vou fazer aqui, depois dessa, eu vou falar sobre isso, sobre esse espírito de religiosidade, né? E essa mulher explicando sobre isso que eu estou explicando, né? Que a própria Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Dá uma brechinha que ele entra. Que o diabo, ele foi até Deus. Ele ficou rodeando a terra, foi até Deus, tiveram ali uma reunião no céu, e Deus falou a respeito de Jó para Lúcifer, para o diabo, para Satanás, como você queira chamá-lo. Então, essa mulher ficou irada comigo, falando, que é isso? Não existe, isso é heresia, o diabo entrar na igreja. Como assim, gente? Como assim? Ele não entra na propriedade exclusiva de Deus, que somos nós, no templo do Espírito Santo, se você for um crente fiel. Se não tiver brecha, o diabo não vai entrar na sua vida. Agora, dentro da igreja, de um templo feito por mãos humanas, tá cheio. Tá cheio de demônio. Tá cheio de demônio. Olha aí, a religiosidade, o engano no coração dessa pessoa. Então, a gente precisa entender que eles estão atuando o tempo todo. Então, a natureza de Lúcifer é nos atacar diariamente com esses sentimentos diabólicos. Precisamos vigiar. Eu e você precisamos vigiar. Para que a soberba não entre no nosso coração. Para que a vaidade não entre no nosso coração. Para que, sabe, tudo aquilo que foi colocado no coração daquela, uma terça parte daqueles anjos, que arrastou aqueles anjos para a terra, que precipitou aqueles anjos para a terra, toda essa vaidade, toda essa iniquidade, nos faça cair, nos faça sair da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, ninguém cai por causa de pedra grande, não. A gente cai pelas pedrinhas. As pedrinhas vão nos fazendo cair dia a dia. Ninguém cai no pecado de uma hora para outra, não. É uma olhadinha, é uma palavrinha, é uma conversinha lá no Messenger, que você não deve conversar se você é casado ou casada. E mesmo que não for, cuidado com o seu privado aí do seu celular, porque pode virar uma privada. Cuidado. Vigia, guarda o seu coração. Então nós precisamos discernir essas coisas. Então a competição de Lúcifer é a mesa do narcisista. Ele compete o dia inteiro com suas vítimas. Ele quer sempre se dar bem. A pessoa narcisista, essa liderança narcisista, ela vai aproximar pessoas dela para se dar bem em cima dessas pessoas. Esse homem vai querer ali um relacionamento amoroso com você para se dar bem em cima de você. Essa mulher vai querer ter um relacionamento com você para se dar bem em cima de você. Aí você pensa, aí como é que eu faço? Vigia, procura saber, observa as bandeiras vermelhas, procura saber quem é essa pessoa de verdade. Porque falar até papagaio fala. Mas a vida dessa pessoa está nas trevas, a vida dessa pessoa está na escuridão, a vida dessa pessoa é tudo oculto, tudo a sete chapas para ninguém saber. Então essa pessoa, ele quer estar sempre certo, ele sempre, quer se dar bem em cima da vítima, ele quer fazer dessa vítima uma pessoa doente, porque quanto mais abuso, mais doente essa pessoa fica.
Pra que ele faz isso? Pra que essa pessoa faz? Pra que esse pastor quer que você continue doente, que você não conheça a verdade que te liberta? Que você continue dia por dia manifestando demônio na sua igreja. Que você continue indo e voltando da igreja, buscando a bênção em vez de buscar Deus. Que você vive de campanha em campanha, buscando, né, a solução para os seus problemas. Por que ele não te fala a verdade? Que ele não te mostra o caminho? Qual que é o caminho? Renúncia. Renúncia do pecado. Fazer a vontade de Deus. É santidade. É carregar a cruz. É perder para Deus. É fazer a vontade de Deus. Isso vai nos chegar na Canaã. Isso vai nos aprovar. Isso vai nos abençoar. Isso vai nos tirar dos desertos, dos vales. Então eles querem pessoas doentes, porque pessoa doente é fácil de ser manipulável. Então você sabe o caminho da cura. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras você já foi sarado, sarada. A cura está em Deus. E por que essas pessoas não falam? Por que eles não dizem aonde está a cura? Quer manter você naquela igreja pregando que ele é a cura, que ela é a cura. Você precisa correr para ela quando você está com um problema para ela profetizar, né? Ai, eu corro. Ai, fulana, profetiza aqui, ora por mim para me ser curado, ser liberto. Ai, para acontecer isso na minha vida. Ele quer manter você lá na profecia dele. Quer manter você lá na palavra dele, na palavra dela. Olha, muitas lideranças não querem que você seja dependente de Deus, mas que seja dependente da liderança. Não quer que você se emancipe, que você amadureça, que você continue criancinha, bebendo leitinho. Pastor passando a mãozinha na sua cabeça. Ai, tadinho, ai, tadinha. Ele é vítima, ele é vítima. E quanto mais vítima você for, quanto mais você permanecer nesse lugar de vítima, mais essas pessoas vão gostar. Mais elas vão comercializar a sua vida. Então eles vivem na comparação sempre. É assim que o narcisista vive, essa pessoa narcisista vive, na comparação. Sempre eles estão mostrando que eles são muito bons. Presta atenção, muito crente. Cuidado com gente muito crente. Crente só exteriormente é fácil de ser, minha gente. É fácil. É fácil se eu quiser aqui, ó. Eu só coiso o meu cabelão aqui, tiro os esmalte aqui, não passo batom, não coloco brinco, não passo maquiagem, coloco e venho aqui com a faixa de piedade e eu vou te enganar. Não olhe para a aparência das pessoas, conheça as pessoas de verdade, porque elas vão se apresentar como pessoas religiosas, como pessoas, sabe, de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, que não peca, que não erra, que não faz nada de errado. Elas é a mesma posição de Lúcifer, querer ser semelhante ao Altíssimo, querer estar acima de Deus. E aí qual que é a estratégia que eles usam? Eles fazem isso e começam a expor os seus defeitos. Começa a expor os seus defeitos, às vezes até sem palavra. Porque você olha para um tipo de pessoa dessa que você fala assim, gente, então eu não sou crente. Às vezes a gente caminha com pessoas assim, sabe? Que é aquela coisa, assim, aquela religiosidade que você fala assim, gente, mas então eu não sou crente não, é que essa pessoa tá muito crente. E a gente começa a ficar se sentindo mal, né? Nossa, mas será que eu tô errando? Que aquela pessoa tá transparecendo ali tanta santidade, né? Ai, eu não faço isso. Ai, eu não faço aquilo. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. É lógico, a gente sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. A gente não é bobo. Se você ler a Bíblia, você sabe o que é que você tem que fazer. Aqui está um manual do crente. Então a comparação e competição, essa propaganda de si mesmo que eles fazem, né? Eu fiz,
eu posso, né, sem Deus. Eu falei e a pessoa se converteu. Eu orei e ela foi liberta. Eu ofertei, né, na vida de ciclano, na vida de fulana. Então tudo isso é um comércio de pessoas, comércio de vítimas. A vítima aqui é a mercadoria, a moeda de troca. Para esse homem e essa mulher usar, para essa igreja, essa denominação usar, defraudar, gastar a vida dessa pessoa em favor da obra, suposta obra de Deus, fragmentar a alma dessa pessoa, abusar dessa pessoa, descartar essa pessoa, desvalorizar essa pessoa. Desvalorizar as vidas, as almas, as criaturas que Deus criou. Então você e eu somos meras mercadorias do comércio de Lúcifer. E principalmente na vida dessa pessoa que tem esse transtorno. É um love bomb diabólico. A sedução do inferno para te prender nessa relação desgraçada. O que é uma relação desgraçada? Sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem as mãos de Deus, sem a bênção de Deus, sem medo de errar, eu estou falando aqui. Que relacionamento abusivo é isso aí? Que tem muito relacionamento entre liderança, igreja e membros, é um relacionamento desgraçado, é uma relação desgraçada, sem a graça de Deus. Sem verdade. É, na realidade, uma fraude, uma mentira. Uma mentira. E que, infelizmente, no final, vai fazer com que muitas pessoas vão para o lugar aonde Lúcifer vai, que é o inferno. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Ele vai ser ainda. Então, a soberba é o ponto fraco dos narcisistas. Né? Ele vai cair, ela vai cair. Por causa dessa soberba dele, por causa dessa soberba dela. E vai fazer com que muitos neófitos, né, cristãos novos na fé, muitas pessoas que não têm ainda um relacionamento com Deus, que são muitas das vezes religiosos, e até com boa fé, apesar do inferno, né, tá cheio de pessoas com boas intenções. Lá em 1 Timóteo 3, para me encerrar aqui, 1 Timóteo 3:6 diz o seguinte: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha aí, para onde Lúcifer, para onde o diabo quer levar a minha vida e a sua. O que ele está querendo colocar no nosso coração? A soberba. Esse é o ponto fraco do ser humano sem Deus. Esse é o ponto fraco do ser humano narcisista. Então eles vão fazer de tudo para ser alguém, não importa que tenha que passar por cima de Deus, das pessoas, do pai, da mãe, dos filhos, da esposa, da liderança, dos membros. Essa soberba deles é considerada violência contra Deus. Ezequiel 28, 18, 19, depois de você ler na sua casa. Tem uma palavra profética. Uma parte já aconteceu e a outra vai acontecer no fim dos tempos. Que o diabo, ele era tudo de bom, mas se transformou em pior criatura que já existiu na face da terra. Então aqueles que se deixarem seduzir pelo diabo, por essa manipulação narcisista, essas pessoas estão cometendo violência contra Deus. Essas pessoas serão seduzidas e serão destruídas, terão as suas almas destruídas e lançadas no inferno. Porque toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Só Deus deve ser exaltado. Só Deus deve ser adorado. Toda honra é de Deus, toda glória é de Deus. Amém? Então, a partir de hoje, meu querido, minha querida, tudo que você for fazer, a Bíblia diz, tudo que você faz em nome do Senhor.
Olha que forte esse versículo. Tudo que você fizer faz para a honra e glória de Deus. Tudo que você fizer faz para que o nome de Deus seja glorificado. Então, cuidado com o que você está fazendo. Será que pode ser o que você está fazendo pode dar o nome que é para Deus? Está glorificando a Deus? Está exaltando a Deus? É o nome de Deus que está sendo elevado? Ou é o seu nome? Ou é o nome do pastor da sua igreja, da sua convenção, da sua denominação? É o nome do seu marido? É o nome da sua esposa? É o nome dos seus filhos? De quem? Do político que você ama? De quem? Quem é que você está adorando? Quem é que você está colocando no centro do seu coração? Isaías capítulo 2, para me encerrar, verso 11, 13 e 17. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos conduziu até aqui. Muito obrigada porque o Senhor ministrou nos nossos corações essa mensagem. E eu creio que essa mensagem, quando você chegar aí na casa desse irmão, dessa irmã, das pessoas que me seguem lá no canal, no YouTube, das pessoas que vão receber essa live compartilhada aqui no Facebook, Pai, em nome de Jesus, fala com elas, ministra no coração delas. Pai, traz o entendimento, traz a revelação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa noite. E eu peço ao Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos guardando, que o Senhor guarde o nosso coração da soberba, que o Senhor guarde o nosso coração da altivez, que o Senhor guarde o nosso coração, meu Pai amado, da iniquidade, que o Senhor guarde o nosso coração da vaidade, que o Senhor guarde o nosso coração, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não vem de Deus. Pai, o nosso coração é Teu, nós colocamos o nosso coração nas Suas mãos nessa noite. Pai, e nós queremos entregar o nosso coração para o Senhor. Pai, nós queremos nos tornar completamente Seu, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, entrega o seu coração para o Senhor nessa noite. Entrega a sua vida para o Senhor nessa noite, nessa tarde, nesse dia. O horário que você estiver escutando, entrega o seu coração para o Senhor. Deixa de lado essa independência. A partir de agora comece a depender completamente de Deus. Coloca Ele como, na sua vida como seu Senhor, Salvador, como seu Pai, que te guia, que te direciona. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada uma dessas vidas que estão me ouvindo. E eu peço ao Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha fazendo na vida delas. Que o Senhor venha fazendo, Pai amado, em nome de Jesus, na família dela, na família dele, Pai, na vida dos filhos, do esposo, da esposa, na igreja, no meio dessa liderança, no nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, eu quero chamar à existência aquilo que não é para que seja. Pai, eu creio, ó Pai querido, que a sua palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito ao Senhor Jesus naquilo que foi enviado. E eu creio, Senhor Jesus, eu vejo pelos olhos da fé pessoas sendo libertas.
Pai, eu vejo pelos olhos da fé pessoas sendo curadas na sua alma. Eu vejo pelos olhos da fé cativeiros caindo por terra. Eu vejo pelos olhos da fé a restauração, Pai amado, na alma dessa pessoa, no entendimento dessa pessoa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu vejo pelos olhos da fé pessoas se prostrando diante do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode ser exaltado. Pai, em nome de Jesus, glorificado, aleluia, glorificado seja o seu santo nome. Amém? Muito obrigado, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Eu daqui a pouquinho estou entrando aqui novamente para fazer a live 2 que eu vou fazer e vou estar aqui no meu, na Rádio Nova Aliança. Amém? Às 21 horas eu estou na rádio e estou aqui também no Facebook, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo conteúdo aqui pro canal no YouTube e para você também, meu querido, minha querida aqui do Facebook. Até a próxima. Amém? Não se esqueça de curtir, compartilhar, não se esqueça de comentar lá nos meus... Comenta coisa boa, tá? Não vai lá me xingar não, por favor. Faz esse favor pra mim, não me xinga não. Vai lá no meu canal, compartilha lá os vídeos lá do YouTube, @pastora Jandernay Santos, compartilha com mais alguém, eu tenho certeza que esse conteúdo vai falar com alguém. Amém? Um grande abraço e até mais.